Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia fascinante do nosso material de origem, a distinção teológica entre o Nazareno e o Cristo. A gente vai ver como essa perspectiva separa o ministério na Terra da autoridade após a ressurreição, e como isso pode mudar totalmente o entendimento de seus papéis e missões. E tudo começa com essa pergunta, que é o ponto central de tudo. Será que Jesus teve uma missão só, contínua? Ou será que a gente pode, na verdade, identificar duas fases bem distintas, cada uma com um propósito diferente? É essa questão que vai guiar nossa conversa hoje. Beleza, então vamos por partes. Para entender essa distinção, o nosso primeiro ato, digamos assim, foca no ministério terreno. É aqui que a gente vai olhar para a figura que a fonte chama de o Nazareno, analisando as características e, principalmente, os limites dessa missão específica. Olha só que interessante. A primeira pista que o material aponta é essa diretriz bem clara dada aos discípulos. Não é uma missão para todo mundo, sabe? Pelo contrário, a instrução é super específica, apontando para um grupo muito bem definido. E é isso. O ponto crucial dessa primeira fase é esse. A prioridade absoluta, o foco total da missão do Nazareno era direcionado ao povo judeu. Eram eles as ovelhas perdidas da casa de Israel que precisavam ser alcançadas. Tá, mas e a relação dele com a lei de Moisés, com a estrutura religiosa da época? Esse versículo é a chave. Ele não se apresenta como um revolucionário que veio para rasgar tudo, para destruir a lei. A ideia era outra. Era levar essa lei à sua plenitude, ao seu cumprimento máximo. Então, se a gente pudesse resumir em uma palavra, seria essa: aderência. A missão terrena operava totalmente dentro do sistema da lei de Moisés. Não era uma anulação, e sim o cumprimento dela. Isso cria um contexto legal e religioso muito importante para essa primeira fase. Certo, isso cobre a parte religiosa. E a parte política? As autoridades da época, como o Império Romano? Bom, essa frase super famosa é usada aqui para mostrar uma postura de submissão às leis terrenas. Havia uma separação bem clara entre o que era obrigação civil e o que era obrigação divina. E isso tudo nos leva a uma conclusão bem clara para esse primeiro ato. O Nazareno, durante seu tempo na Terra, é apresentado como alguém sujeito às autoridades e aos sistemas do seu tempo, tanto o sistema religioso judaico quanto o secular romano. É bom guardar bem essa ideia, porque o contraste que vem a seguir é enorme. E agora a gente chega no que a fonte apresenta como o grande ponto de virada da história. O evento que funciona como uma dobradiça, sabe? Separando completamente as duas realidades: a morte e a ressurreição. De um lado da moeda, a gente tem o fim da linha para o Nazareno. A passagem é bem direta. Ele foi entregue e morto pela ação de seres humanos. É um encerramento dramático daquele ministério terreno que a gente acabou de analisar. Mas em contraste imediato, vem a virada. Vem a ação divina. A morte, que foi o fim para o Nazareno, não foi o fim da história. Deus intervém. E é nesse exato momento, segundo essa linha de raciocínio, que surge a figura do Cristo ressuscitado. E com ele, um status totalmente novo. Isso nos joga direto para o nosso terceiro ato. Com a ressurreição, nasce uma nova autoridade, uma missão diferente e um papel completamente novo. Vamos ver agora como o nosso material de origem descreve essa figura do Cristo ressuscitado. A primeira grande mudança que a gente vê é essa, a aliança. Lembra que a gente viu que o Nazareno cumpriu a lei de Moisés? Pois é, agora a relação mudou. O Cristo ressuscitado se torna um mediador de uma nova aliança, que é descrita aqui como superior. Para ficar bem claro, o que seria essa nova aliança? Pensa nela como um novo paradigma, um novo acordo, uma relação entre Deus e a humanidade totalmente redefinida. A lei de Moisés fica para trás e agora a ponte central é o Cristo ressuscitado. A gente viu no primeiro ato que o Nazareno estava sujeito às autoridades, certo? Agora, a inversão é total. O Cristo ressuscitado não está sujeito a ninguém. Pelo contrário, ele é posicionado como a cabeça, a autoridade máxima. Ele tem a primazia. Em tudo. E essa nova autoridade é absoluta. O material a descreve em níveis quase como uma escada. Primeiro, exaltado acima dos anjos. Depois, se torna o chefe de toda e qualquer forma de poder. E, por fim, se torna senhor de absolutamente tudo, no céu e na terra. É uma mudança de status, assim, radical. Ok, a gente já viu os dois lados da história, o antes e o depois.
Agora, para tudo isso ficar bem claro na nossa mente, vamos colocar essas duas figuras lado a lado e fazer uma comparação bem direta. E essa tabela aqui resume tudo de forma brilhante. De um lado, o Nazareno, foco nos judeus, cumprindo a lei, sujeito às autoridades, ministrando na terra. Do outro, o Cristo ressuscitado, evangelho para os gentios, mediador de uma nova aliança, cabeça de todo poder, governando do céu. A distinção fica nítida, não tem como confundir. Mas essa distinção toda não é só para ser uma curiosidade teológica. O material que a gente está analisando não para por aí. Ele propõe uma conclusão, quase como um mandato, sobre como a gente deve se relacionar com essas duas realidades. E o ponto final é este, uma afirmação bem poderosa. A ideia sugerida é que a história do ministério terreno, a história do Nazareno, é para ser conhecida, estudada, entendida, mas a obediência, a fé, essas devem ser direcionadas à autoridade exaltada do Cristo ressuscitado. Uma ideia que, com certeza, faz a gente refletir sobre onde o foco deve estar.